O convidado do Sob Escuta desta semana é presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública desde 2016. Esta associação é uma das entidades que mais tem alertado para a necessidade de agir e de prevenir e de conter este surto do novo coronavírus. Dr. Ricardo Mexia, muito obrigada por estar na Rádio Observador. A partir de agora está sob escuta. Vamos começar por aquilo que está a acontecer neste momento. Nos últimos dias nós assistimos ao encerramento de escolas, ao fecho de locais públicos, ao isolamento de várias famílias em casa. Foi muito tarde. Devíamos ter pensado em medidas como estas mais cedo. Boa tarde. Bem, nós na saúde pública temos esta maneira de trabalhar em que temos o princípio da precaução, mas também o princípio da proporcionalidade. E, portanto, temos que implementar as medidas necessárias para defender a saúde das pessoas na justa dimensão em que também não perturbem todas as outras áreas do funcionamento da nossa sociedade. E, portanto, fomos implementando medidas de alguma forma, de forma gradual. A grande questão que se coloca, e vamos ver o que é que vão ser os próximos dias em termos de evolução, é se devíamos ter sido mais incisivos nas medidas. Nós já há algum tempo que vinhamos defendendo, por um lado, a questão central do plano de contingência, que entretanto já foi disponibilizado, e também a necessidade de termos mais testes, mais doentes a ser testados, porque a definição de casos era bastante restritiva e, portanto, havia aqui alguma dificuldade em alargar a base de testes. Era preciso abrir a malha, por assim dizer? Exato. Agora, recentemente, até já tinha sido alargado os testes aos doentes com pneumonias não explicadas por outra causa. Mas a grande questão que se coloca, e que era sempre importante termos alguma métrica para conseguirmos perceber isso, é se há transmissão comunitária de casos que nós não conseguimos alocar a cadeias de transmissão conhecidas. E, portanto, se nós não estamos a testar pessoas que não têm um link epidemiológico, naturalmente também não vamos encontrar casos positivos entre essa população. E, portanto, a grande questão que se colocava era alargar, de facto, a tal malha para estarmos a testar, não necessariamente todos os casos de doentes que se apresentavam com patologia respiratória, mas pelo menos alguma amostra dessa população. Isso não foi feito, então? Tanto quanto sabemos, não. Ou seja, foi um erro? Na nossa perspectiva, devíamos ter essa informação para poder tomar decisões mais fundamentadas, não é? Ou seja, termos uma percepção clara do que é que circula na comunidade. Eu não estou a dizer que há circulação que não está enquadrada nas cadeias de transmissão, mas se nós não estamos a testar, não podemos, de facto, ter esse dado de forma objetiva. Mas nesta altura conseguimos ainda determinar que temos cadeias de transmissão identificadas. O que está a dizer é que não conseguimos já fazer isso. O que nós estamos com dificuldade em perceber é se há casos de patologia respiratória, e como sabemos a patologia respiratória devido a outras causas, como gripe, por exemplo, tem uma sintomatologia muito semelhante e, portanto, do ponto de vista clínico é muito difícil distinguir uma da outra, e, portanto, a maneira que nós tínhamos para perceber se efetivamente eram outras patologias ou se era efetivamente coronavírus era testar. E, portanto, eventualmente podíamos ter, nem que fosse com uma base de amostra, ou seja, não todos os doentes, mas pelo menos alguns dos doentes, que nos pudessem dar essa informação. E depois, como a definição de caso era muito restritiva, era difícil, mesmo os colegas que estão no atendimento aos colegas, nos serviços de urgência, os médicos de família, validarem os casos, porque a definição era muito apertada. E tornava-se difícil, de facto, conseguir ter este panorama mais abrangente. Temos, por exemplo, a situação aparentemente agora identificada da jovem que foi 2 vezes antes à urgência, não tinha sido validada e que, entretanto, agora passou a ser. Não sabemos se das 2 primeiras vezes já estaria infectada com o coronavírus, mas, perante a sintomatologia, é uma hipótese que temos que considerar como possível. E, portanto, temos 2 casos no Hospital Santa Maria que demoraram muito tempo a ser diagnosticados, terão sido diagnosticados erradamente e só muito mais tarde é que se percebeu que tinham coronavírus. Eu não tenho dados objetivos sobre esses casos, também vi o que foi divulgado na comunicação social e, pelo que me pareceu dos dados que percebi, tinham a ver precisamente casos de pneumonias que não tinham outra explicação e que, entretanto, agora com esta nova alargamento da definição, passaram a ser testados e, portanto, imagino que tenha sido uma situação desse género. Não é? Ricardo Mexia, ao ouvi-lo, fico com a ideia de que não sabemos bem quantos casos temos, quantos podemos vir a ter, em que pé é que estamos.
nós gostávamos de ter informação mais abrangente para tomar decisões. E, portanto, como é que estamos, do ponto de vista da definição de casos, é aquilo que tem sido divulgado nas conferências de imprensa diárias. O que nós achamos, e já vinhamos dizendo isso há algum tempo, é que precisávamos de uma maneira mais abrangente de conseguir perceber o que se estava, de facto, a passar. Mas isso quer dizer que se nós tivéssemos essa maneira mais abrangente, como lhe chama, nós hoje, se calhar, teríamos mais casos identificados do que os que estão agora? Como digo, eu não tenho a certeza que, alargando essa malha, vamos identificar casos. O que eu posso afiançar é que se tivéssemos essa ferramenta, ter mais testes a serem realizados, se existisse transmissão comunitária, teríamos maneiras de a identificar. E neste cenário até agora tivemos dificuldade em efetivamente ter essa percepção global da situação. Temos falado muito na questão do encerramento das escolas como medida de precaução. É uma prática que está a ser adotada. Até que ponto é que esse nível de contenção, de mandar os miúdos todos para casa, pode ter ou não resultados? Se fecharmos as escolas e os miúdos forem para a ATL ou para outras atividades extracurriculares, vai dar ao mesmo ou não? Bem, dois aspectos. A evidência, em Portugal ainda não testámos isso, mas a evidência noutros locais é que, efetivamente, a interrupção do funcionamento das escolas é uma medida que ajuda a conter, ou pelo menos a reduzir a velocidade da dispersão de surtos ou de outras patologias. Juntas, não é? Temos menos pessoas juntas e, no caso concreto do coronavírus, temos aqui um dado que também tem que ser colocado na equação. É que os dados que temos dos grandes números, por exemplo, da China, etc., temos muito poucas crianças afetadas e muito poucos casos severos e óbitos em crianças. Mas o que poderá eventualmente estar a acontecer é que elas, não desenvolvendo doença, podem de facto ter formas muito ligeiras ou até assintomáticas da doença e funcionarem como eles próprios disseminarem a doença. E, portanto, esse é um aspecto. E, portanto, de facto, a interrupção das atividades letivas, a evidência, noutros contextos, demonstrou que permitiu interromper ou abrandar, pelo menos, a disseminação da doença. Depois temos outro aspecto que é as implicações de tudo isso, e isso vai ao encontro do que estava a dizer. Ou seja, se nós colocamos as crianças fora das escolas, elas naturalmente têm que ficar em algum local. Idealmente em casa com os seus pais, porque a ideia não é que elas passem, em vez de estarem concentradas na escola, passem a estar concentradas noutro sítio. Não é por lhes estarem a ensinar que o problema existe, é porque elas estão juntas. E, portanto, o cenário dos ATL terá que ser avaliado numa base de avaliação de risco concreto, porque há atividades que seguramente serão equiparáveis a estar na sala de aula, mas outras eventualmente terão um risco mais baixo. Sabemos que a transmissão é muito mais eficiente em espaços fechados do que no exterior e, portanto, poderá haver aí uma possibilidade de equacionar atividades que reduzam a possibilidade de transmitir. Depois há aqui um outro aspecto que eu acho que é importante também deixar desde já, é que idealmente ficarão com os seus pais em casa, mas a disrupção que isso causa do ponto de vista social é, como toda a gente reconhece, muito significativa. E, portanto, uma solução possível, e que julgo que quase todos nós que têm filhos já uma ou outra vez terão utilizado, é deixar os filhos com os avós. Só que este vírus tem uma característica muito particular, é que à semelhança do que encontramos quase nenhum casos e poucos severos nas crianças, no extremo oposto da faixa etária, temos exatamente o contrário. Portanto, temos casos severos e uma mortalidade elevada. Neste caso, uma letalidade entre os doentes. E, portanto, pode não ser muito avisado, acabar por pôr aqueles que nós estamos a querer evitar que contactem uns com os outros, junto daqueles que apresentam na prática um risco maior, por um lado, de desenvolver a doença e, por outro, de ter complicações severas. E, portanto, vamos ter que encontrar aqui... o que terá acontecido em Itália muito, não é? Quando começaram a fechar determinadas escolas, os pais deixaram as crianças com os avós, o que, em parte, explicará a grande taxa de mortalidade em Itália. Porque afeta, eventualmente, mais os grupos de idade mais avançada. E, portanto, eu julgo que vamos ter que encontrar aqui soluções sociais para evitar que esta solução seja a solução mais frequente e que acarreta esse risco que já, pelo menos do ponto de vista teórico, já está identificado e com alguma experiência, precisamente no contexto italiano. Em fevereiro, aqui na Rádio Observador, ainda antes de ser confirmado o primeiro caso em Portugal, o Sr. falava do risco de contágio em larga escala, dizendo que ele devia ser considerado e preparado e admitido. Aproximamo-nos agora com o que sabemos desse cenário, ainda estamos longe?
Bem, nós vamos a dados objetivos e com as ressalvas que já fizemos em relação ao nosso nível de testes, não é? Nós ainda não temos 50 casos, quer dizer, temos agora a confirmação, portanto, temos meia centena de casos e, portanto, dificilmente meia centena de casos configura uma disseminação em larga escala. Portanto, o que vai acontecer nos próximos dias é que vai ser determinante. Temos também 3.000 pessoas sob vigilância. Temos algumas centenas de casos suspeitos e temos, já iremos falar sobre isso mais à frente, a possibilidade de termos alguns casos, pelo menos, assintomáticos. A pergunta não tem tanto a ver com os casos que já estão confirmados, mas com a evolução dos últimos dias. Mas eu não consigo avaliar se nós temos, de facto, uma escala grande sem ter dados objetivos para isso. E, portanto, neste momento, com os dados que temos, efetivamente não se pode falar de uma larga escala, quer de doentes, quer do ponto de vista dos próprios casos suspeitos, que aguardam o resultado do diagnóstico laboratorial. Temos efetivamente um elevado número de pessoas em vigilância ativa, portanto em isolamento domiciliário, mas fruto precisamente de contactos em escolas, etc., que rapidamente escalam os números, não é? Ou seja, estas grandes concentrações de pessoas acabam por rapidamente multiplicar o número de contactos. E, portanto, contactos não são efetivamente doentes, não é? Podem vir a desenvolver sintomatologia e converterem-se em doentes, mas a expectativa também é que não haja um volume excessivamente grande destes casos, ou melhor, destes contactos que venha a desenvolver sintomas. Portanto, a expectativa é que possa haver alguns, e por isso é que eles estão em isolamento domiciliário, mas que não haja um volume muito, muito elevado. E, portanto, estamos muito preocupados. O seu apelo em fevereiro era que esse cenário fosse preparado. Exato. Parece-lhe que foi? O plano de contingência demorou a ser divulgado e, portanto, temos agora, na prática, tivemos a fase de contenção e vamos ver se de repente vamos já passar para a fase de mitigação. A Ministra admitiu isso mesmo no Parlamento, que já poderemos estar nessa fase. Portanto, estamos a falar, na prática, de um período de contenção muito curto e que evoluiu muito rapidamente para uma eventual fase de mitigação. E é evidente que, quando entramos numa fase de mitigação, a possibilidade de haver disseminação a uma escala que não assistimos até agora é real. É por isso que entramos em mitigação, porque deixamos de ter a capacidade... E aí o que é que acontece? Aí temos que fazer opções em relação aos serviços essenciais, ou seja, aquilo que são atividades não essenciais têm que ser suspensas, no sentido de nos focarmos naquilo que é fundamental. Por mitigação, o que nós estamos a dizer é que já não foi possível conter. É correr atrás do prejuízo. Já não foi possível conter e, portanto, vamos ter que intervir de forma a limitar, mitigar os problemas. E porquê que tivemos uma fase de contenção tão curta, como dizia? Bem, o que aconteceu diria, não sei se na esmagadora maioria, mas pelo menos nos exemplos europeus, nós fomos fazendo alguma análise nesse sentido, é que a partir do momento em que tivemos 10 casos num dia, num único dia, passado 7 dias estávamos a falar de centenas de casos. Portanto, o primeiro dia em que houve 10 casos, se nós fôssemos ver, e há vários exemplos disso, a Itália, que aconteceu em França, na própria Espanha, 7 dias depois dos primeiros, o dia com 10 casos ou mais, assistimos a uma multiplicar do número de casos. E, portanto, o que também constatamos é que este vírus tem uma capacidade de disseminação muito significativa. E, portanto, acaba por acompanhar aquilo que aconteceu em alguns outros exemplos. E por isso é que é importante, e isso sempre defendemos, que nós tivéssemos o plano de contingência cá fora quanto antes, para podermos preparar aquela que seria uma fase decisiva, que era a fase de mitigação. Porque já saiu tarde? Já se tinha constatado. Tarde esse plano? Nós tínhamos vindo a pedir que ele saísse, portanto, sim, eu acho que ele devia ter sido divulgado mais atempadamente, precisamente para que todos os intervenientes pudessem dotar-se da capacidade, e quando digo capacidade, instalações, recursos humanos, equipamentos, que pudessem fazer face às necessidades que vamos agora enfrentar. Ricardo Mexia, ouvindo também os responsáveis das autoridades de saúde portuguesas e não só, ficamos um pouco com a ideia de que tentamos prevenir de alguma forma, apelando à mudança de hábitos, fazendo toda essa pedagogia, mas parece que estamos sempre a reagir às coisas, que não estamos a conseguir, de alguma forma, antecipar-nos ao vírus. Esta é uma sensação com algum fundamento? Eu julgo que a sensação é legítima e da nossa parte também temos alguma percepção que tem sido um pouco assim, ou seja, havia várias coisas que podíamos ter antecipado, não necessariamente do ponto de vista da implementação, mas pelo menos do desenho, não é? Ou seja, mas porquê que não antecipámos? Não lhe sei responder a essa pergunta.
Como é público, nós há longo tempo que andávamos a pedir a divulgação do plano de contingência. Portanto, cabe às autoridades, cabe naturalmente também ao Governo. Tarde. Na prática, estamos agora a implementar a resposta de forma mais musculada. Vamos ver o que é que sai hoje da deliberação o que decidirá o Conselho Nacional de Saúde Pública, que terá, obviamente, relevância para os próximos dias, e a minha expectativa é que eles possam, de facto, do ponto de vista das propostas de intervenção, ser incisivos, porque este momento é um momento, digamos, central para nós conseguirmos ainda, do ponto de vista da mitigação, interromper as cadeias de transmissão numa fase, diria, precoce. E, portanto, a minha expectativa é que o Conselho Nacional de Saúde Pública seja, de facto, proativo naquilo que irá propor como medidas para serem implementadas agora num horizonte temporal muito curto, e que responda às necessidades. Deixe-me só deter-me aqui neste ponto. Acha que este atraso que houve no plano de contingência pode ser explicado por alguma desvalorização do risco ou do que poderia vir por aí inicial em Portugal? Nós tivemos, a partir dos primeiros alertas mais incisivos da OMS, ouvimos a Diretora-Geral da Saúde dizer que era um bocadinho exagerado. Esta desvalorização inicial, que obviamente foi feita, pode explicar que determinadas coisas não tenham sido postas em marcha como não foram? Pois, eu acho que nós desvalorizarmos, ficamos sempre a perder, não é? Ou seja, uma das e desvalorizamos, uma das nossas... Não sei se a questão é desvalorizar, ou seja, nós quando fundamentamos a nossa intervenção fazemos-lo sempre com base em avaliação de risco e, portanto, isso tem que ser feito com base em dados objetivos. E o que estamos a constatar é que mas a OMS já o estava a fazer de uma maneira com os mesmos dados e nós achamos que essa avaliação estaria errada. Ou pelo menos a própria OMS, numa fase inicial, não fez uma avaliação de risco tão elevada. Inclusive, até houve um problema com uma das avaliações de risco que depois a OMS até veio assumir que se tinha enganado na publicação. Mas na prática, desde 31 de janeiro, que este surto está identificado como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. As primeiras notícias são do final de dezembro. 31 de dezembro. Mais ou menos. E aí também as autoridades chinesas acabaram por até desvalorizar elas próprias a situação e depois acabaram por ter que implementar medidas a uma escala que se calhar outros países terão até dificuldade em chegar a uma escala tão grande como isso foi possível na China. E, portanto, um dos, digamos, aforismos da saúde pública é preparar para o pior e esperar o melhor. E, portanto, temos que traçar os cenários como se o pior fosse de facto acontecer, para se efetivamente se verificar o melhor, ficarmos todos tranquilos com o que foi feito. Mas o que nos estava aqui a descrever é que isso não foi feito. Da nossa perspectiva, o plano de contingência devia ter sido divulgado mais precocemente e, eventualmente, a tal questão das análises laboratoriais mais generalizadas, em particular uma definição de caso não tão restritiva, poderia dar-nos dados, e eu não tenho dados para confirmar se sim seria, que nos dariam uma visão mais clara daquilo que era ou daquilo que é o padrão epidemiológico nacional. E é assim tão difícil testar mais pessoas? Bem, eu julgo que a capacidade... Para tentarmos perceber porque é que isso não está a ser feito, sobretudo quando temos exemplos como o da Coreia do Sul, em que os testes muito generalizados parecem estar na origem de um controle maior do surto. Porquê é que nós não fazemos o mesmo? É caro? Não lhe sei responder a essa pergunta, se é caro, se tem a ver com a capacidade de resposta. Eu julgo que temos capacidade de escalar a resposta do ponto de vista laboratorial. É evidente, como qualquer outra situação, e isso é verdade, quer do ponto de vista da contenção, é verdade do ponto de vista do diagnóstico e é verdade também do ponto de vista da gestão direta dos casos, em que numa fase inicial faz sentido que isso seja concentrado em unidades altamente especializadas, porque têm alguma experiência na gestão deste tipo de situações, e depois... no caso laboratorial, o Instituto Ricardo Jorge, e que depois a situação vá escalando, vá sendo de alguma forma disseminada para que outras organizações possam igualmente fazê-lo. E, portanto, julgo que os laboratórios agora dos hospitais também já têm capacidade para fazer o diagnóstico. E, portanto, maximizar a capacidade laboratorial teria que ser feito naturalmente em cascata. Agora, não lhe sei dizer qual é o limiar de número de testes que conseguimos fazer por dia, ou se isso terá sido a fundamentação para esta definição de caso tão restritiva. O que é facto é que os dados, não é? E a evolução, por exemplo, das áreas afetadas era bastante dinâmica e, portanto, na prática tínhamos zonas que sucessivamente iam surgindo como de transmissão mantida e, portanto, faria sentido tê-las incluído desde logo
logo como áreas com transmissão e, portanto, fazermos os testes a pessoas provenientes dessa área. Ricardo Mexia, se pudesse dar uma nota àquilo que foi a atuação das autoridades de saúde, Direção-Geral da Saúde, Ministério da Saúde, que nota é que lhe daria? Olha, eu sou docente e, portanto, tenho muito que avaliar... Então vamos aproveitar a experiência. Exatamente. Vamos usar a escala 0 a 20. Eu acho que houve aqui... Na prática, eu acho que diria digamos um 15, porque acho que... Um 15 é uma nota... Depende da faculdade, não é? Se for em Coimbra é uma boa nota, se calhar em Lisboa é uma nota, mais ou menos. Porque diga? E para um aluno seu é uma boa nota? Para um aluno seu eu costumo ser muito acusado de ser demasiado rigoroso e, portanto, não dou notas muito então é muito um bom altas. 15. Não, e repara, a questão é que houve aqui uma capacidade de... Mesmo quando houve situações do género, nós hoje sabemos, peço desculpa por interromper, é que nós hoje sabemos de casos confirmados que em determinado momento ligaram para a linha de saúde 24, pediram recomendações e conselhos e foi-lhes dito, nomeadamente no caso da jovem de Santa Maria da Feira, e foi-lhes dito, continua a fazer a sua vida normal, está tudo bem, fica atento se tiver febre, se tiver tosse, e as pessoas, mesmo até podendo estar mais perto de casos específicos, vindas de Itália, por exemplo, fizeram isso mesmo. E agora são pessoas com casos confirmados que potencialmente podem ter infectado outras pessoas. Mesmo quando isto aconteceu, continua a dar um 15? Nós temos os dados todos, ou seja, essa situação é uma situação concreta, não sabemos o resto da realidade e, portanto, eu acho, e já disse aqui, podíamos e devíamos ter sido mais incisivos em algumas das medidas, designadamente o alargamento dos testes e a questão do plano de contingência, precisamente para antecipar aquilo que seriam as futuras fases, neste caso de mitigação, para dotarmos os serviços, os profissionais, os equipamentos necessários para escalar essa resposta. E, portanto, houve aqui uma circunstância que levou a que agora tenhamos este cenário. Este cenário ainda não é bem conhecido, ou seja, estamos agora a conhecer essas situações e, portanto, eu espero que se clarifique num horizonte temporal breve. A minha esperança, se quiser, é que isto sejam casos isolados e não generalizados, mas para sabermos se é, lá está novamente a questão de alargar a base de testes para termos então um panorama mais real do que efetivamente é a situação epidemiológica, para tomarmos decisões em função de um cenário que seja abrangente, que seja de facto corresponda de forma mais próxima àquilo que é a realidade atual. O que é que nós ainda não sabemos sobre este vírus? Bem, temos vindo e não quero demais frisar que temos 2 meses de evolução desta situação e, portanto, nunca na história tivemos tanta informação sobre um vírus um surto de uma forma tão célere. E, portanto, há muita coisa que ainda não sabemos ainda a eterna questão se vai assumir um padrão sazonal e, portanto, quando tivermos agora as temperaturas a subir, ele eventualmente poder ter uma menor circulação, mas isso não tem, à data de hoje, evidência por trás, ou seja, tem a ver com alguma analogia com outros vírus respiratórios, mas que não sabemos se este vai assumir um comportamento idêntico. E, portanto, esse é um dado que eu julgo que é importante para nós planearmos o futuro, não é? Percebermos se efetivamente o risco de transmissão vai ou não vai diminuir num horizonte relativamente breve. Temos o conhecimento sobre a terapêutica, ou seja, não temos ainda armas terapêuticas direcionadas para o tratamento do vírus, temos algumas experiências com resultados positivos, mas ainda não é difícil, com este horizonte temporal, ter informação muito robusta nesse sentido, a questão da prevenção conexa à vacina. Temos ainda também algumas dúvidas no que toca à questão da transmissibilidade em indivíduos assintomáticos, portanto ela existe, mas tanto quanto foi possível perceber até agora, não foi responsável por um número muito elevado de novos casos, portanto apesar de ser possível que tenha existido, aparentemente não há até haver um número muito elevado de casos que tenha sido gerado por essa via. E, enfim, todos os dias temos informação nova. A questão da reinfecção, por exemplo, também é um dado que nós ainda não temos muito claro. E, portanto, à medida que a informação vai sendo coligida, os diversos países têm feito um esforço grande de libertar a informação de uma forma célere e portanto, todos esses dados são seguramente úteis para planearmos o futuro.
E como é que reage às teorias da conspiração? A quem diz que este é um vírus criado em laboratório para servir... Bom, são habituais essas teorias, mas como é que alguém que vem da saúde pública olha para essas teorias? Reage mal, não é? E acho que temos todos uma responsabilidade de nos informarmos em fontes claras e fidedignas e com uma base científica. E, portanto, tem havido de tudo. Eu julgo que a OMS também identificou isso rapidamente, que é evidente que há um surto de doença, mas há principalmente um surto de informação. A OMS até cunhou a expressão infodemia, não é? Ou seja, há uma epidemia de informação. E nem toda ela, como disse agora mesmo, de qualidade. E, portanto, por isso é que nós também temos dado a cara nos diversos contextos para assegurar que a informação que é veiculada tem uma base científica. Também temos que reconhecer que aquilo que vamos conhecendo às vezes implica que o que dissemos há 2 semanas atrás, fruto da evidência que entretanto surgiu, afinal não era bem assim. Numa fase inicial acreditávamos que não havia possibilidade de transmissão assintomática. Viemos a constatar que era possível, mas que felizmente não é assim tão frequente. Então, quando é que vamos chegar a um ponto em que já temos conhecimento suficiente para saber como lidar mesmo com este vírus? Eu acho que nós vamos sabendo lidar com estes vírus e na prática temos experiências. Mas conseguimos pôr um horizonte temporal, mais um mês, mais 3 meses? Eu não consigo fazer essa previsão. Eu acho que já toda a gente a trabalhar nele, não é? Eu acho que apesar de tudo temos exemplos que nos a palavra é forte, mas que nos inspiram, não é? Ou seja, o que se passou, por exemplo, em Macau é um exemplo positivo de como as coisas podem correr de forma com muita disrupção social, mas com um baixo impacto do ponto de vista da doença, não é? Possível em países europeus? O Macau tem muito de europeu ainda, não é? A nossa herança lá... Há quem discorda, há quem acha que já teve mais, não é? Pronto, não, seguramente que já teve mais, mas apesar de tudo, acho que ainda deixámos alguma herança cultural algum rastro em Macau. Mas acha que essa disrupção social de que falava seria tão facilmente aceita? Não, eu acho que há várias coisas que socialmente são muito difíceis de aceitar e, por exemplo, a questão da quarentena, que é um tema que também temos estado a chamar a atenção, é que do ponto de vista normativo, em relação aos doentes, as ferramentas existem e podem ser implementadas e, portanto, eles podem ser isolados no seu domicílio do ponto de vista da lei. Os doentes, sim. Doentes. O problema são os contactos. E esse é que é aí, como os juristas têm esta coisa da doutrina divide. E seria, em sua opinião, seria útil uma alteração da lei nesse sentido? Nós temos sempre advogado que durante as crises é difícil fazer esta discussão. Já tivemos este discurso. Todos agora achamos que sim, não é? Exatamente. Com a casa a arder, toda a gente acha que devia ter comprado o seguro, não é? Claro. Mas, na prática, em relação a esta matéria concreta, tal como aconteceu em relação à vacinação, em que toda a gente queria discutir se a vacinação devia ser obrigatória ou não, durante o problema do surto de sarampo, nós achámos que não era o momento. Poderá vir a ser um momento, em tempo, digamos, sem surto, para fazer essa reflexão. A evidência não demonstra que a vacinação ser obrigatória tenha mais valias. Passando novamente aqui à questão do coronavírus e da questão da quarentena. Temos as ferramentas para lidar com os doentes em relação aos contactos. Ou seja, aqueles que hoje estão em isolamento domiciliário, é uma recomendação, mas que depois, do ponto de vista da sua compulsividade, da sua obrigatoriedade, a doutrina depois divide-se. Há quem entenda que sim, que as ferramentas existem e que podem ser implementadas, há quem entenda que não e que era necessário uma clarificação e uma, digamos, reorganização do ordenamento jurídico para providenciar essas ferramentas de uma forma mais clara e mais ágil. E, portanto, nós publicámos esta semana um artigo na Ata Médica Portuguesa, precisamente nesse sentido, em que fazemos uma pequena análise do contexto jurídico e das eventuais necessidades de fazer essa revisão. Agora, não acredito que isso se vá fazer agora, neste momento, mas fica desde já esta situação sinalizada para que, em tempo, depois da avaliação, por exemplo, deste surto, identificarmos o que é que ferramentas é que podíamos ter disponíveis e que nos seriam úteis para conter o problema. Temos falado muito na necessidade de mudança de hábitos, lavar as mãos, evitar os contactos físicos, a proximidade. Acha que os portugueses vão realmente conseguir mudar os hábitos? Deixa-me contar-lhe uma pequena história que eu vi hoje. Uma senhora no metro, de máscara, toda equipada, com a mão no varão, despida. Ou seja, aquela mão, aquele toque, pode estar a tocar num varão contaminado. Ainda temos muito a fazer nesse capítulo, ou não?
Bem, eu julgo que a higienização das mãos agora é fundamental e, a menos que a senhora fosse uma doente, e eu não acredito que fosse, não devia estar a usar a máscara, não é? Ou seja, a indicação das máscaras aproveita agora o tempo de antena. Que é para os doentes, e as máscaras cirúrgicas são aquelas que são fornecidas aos doentes, e portanto a função das máscaras cirúrgicas é impedir que haja projeção de material infectante do próprio que usa a máscara. E depois temos as máscaras que são usadas pelos profissionais e que têm duas funções, e são máscaras diferentes destas que são comumente chamadas de cirúrgicas, e que têm como função não só impedir a projeção de gotículas, mas também impedir que haja agentes infecciosos que possam infectar quem está a cuidar dos doentes. E, portanto, máscaras para os doentes e para quem cuida dos doentes. Mas sabe que nós esta semana aqui no Observador ouvimos vários epidemiologistas sobre isto, e um deles dizia, não, as máscaras são só para quem estiver doente, para quem estiver fragilizado, mas eu, se andasse de metro, usava máscara. Pronto, depende da máscara que usasse. Não há demasiadas informações contraditórias também aqui que podem explicar que esta senhora esteja no metro com uma máscara, mas sem pensar que está a tocar em superfícies onde se calhar era melhor não ter. Sara, essa é exatamente a questão, a tal questão da desinformação, ou as pessoas depois acabam por ver comportamentos e acabam por adotar esses comportamentos. Na Ásia é muito frequente, independentemente do surto, não é, as pessoas usarem máscaras. É uma questão cultural e que eventualmente as pessoas podem achar que confere alguma proteção. Quer dizer, e objetivamente, se pensarmos nisso, há alguma proteção que é conferida, no sentido em que, se eu usar a máscara, as gotículas ficam, de alguma maneira, parte delas pelo menos, retidas na máscara, mesmo que sejam projetadas na minha direção. Agora, essas máscaras têm um conjunto de outras passagens de ar que fazem com que não sejam completamente eficientes para conter a transmissão. Vamos falar aqui um pouco da situação dos médicos de saúde pública em Portugal. Estão preparados para este tipo de situação? A ideia que nós temos do médico de saúde pública é um bocadinho daquele médico burocrata que está com os papéis à frente e que vai passando umas licenças. Estão os médicos de saúde pública preparados para isto? Os médicos de saúde pública estão preparados para isto e é para isto que treinam e se formam, não é? Agora, é verdade que estão assoberbados por essas tarefas com uma componente burocrática relevante. E, portanto, folguem saber que têm alguma perspectiva do que são os médicos de saúde pública, ainda que errada, mas porque a maior parte das vezes eu diria que as pessoas não têm a menor noção do que é que faz um médico de saúde pública. E, portanto, os médicos de saúde pública são, como outra especialidade qualquer, é muito mais fácil perceber o que é que faz um cardiologista ou um gastroenterologista, que tem um órgão a que se dedicam. Os médicos de saúde pública dedicam-se à comunidade. E dedicam-se à comunidade enquanto todo. E, portanto, representam um esforço coletivo da comunidade para defender a saúde dessas populações. Temos 3 áreas nucleares: a promoção da saúde, a prevenção da doença e a proteção da saúde. E, portanto, estas 3 áreas é que norteiam a nossa intervenção. Na prática, isto implica intervir junto das comunidades, capacitando-as para fazer escolhas mais informadas, e, portanto, a promoção da saúde é muito isto. A prevenção da doença visa reduzir os fatores de risco, visa dar um conjunto de ferramentas para que as pessoas, do ponto de vista da prevenção primária, secundária, terciária e quaternária, possamos reduzir o risco das pessoas desenvolverem doença. E depois temos a proteção da saúde, que tem muito a ver com uma componente normativa, fiscalizadora, de identificar ameaças à saúde das populações e impedi-las. Estamos a falar, mas por exemplo, poder efetivo é que tem, por exemplo? Poder efetivo. A saúde pública está investida de um poder que é o chamado poder de autoridade da saúde. Ou seja, há médicos de saúde pública espalhados pelo país, portanto, eles existem em todos os agrupamentos de centros de saúde. Neste momento tem uma unidade de saúde pública que tem médicos de saúde pública, tem enfermeiros, tem técnicos de saúde ambiental e muitas delas outros profissionais também que trabalham na saúde pública. Portanto, também frisar aqui que a saúde pública é uma área multidisciplinar e que trabalhamos em equipa com estes outros profissionais. E, portanto, o poder que têm é que alguns destes médicos de saúde pública que estão espalhados pelo país têm o tal poder da autoridade de saúde. E este poder é o poder discricionário do Estado na defesa da saúde pública. Pode fechar uma escola? Pode fechar uma escola, pode fechar uma piscina, pode impedir um determinado operador económico de funcionar, uma fábrica. Se houver grave risco para a saúde,
têm poder discricionário para o fazer. E depois, naturalmente, assumem as consequências disso mesmo. Aliás, essa é uma das queixas que nós temos, é alguma dificuldade em ter apoio jurídico para fazer face, muitas vezes, à contestação que algumas das medidas de proteção da saúde dos cidadãos que nós implementamos e que acabam por ser contestadas. E pronto, naturalmente o direito é mesmo assim, as pessoas veem um direito coartado e querem vê-lo defendido. E, portanto, falta-nos aqui alguma proteção jurídica para fazer face a essas situações. E, portanto, há aqui este poder da Autoridade de Saúde é também aquilo que nos permite, por exemplo, determinar que as pessoas têm que ficar em casa. No âmbito da Lei de Saúde Mental, prevê que as pessoas que têm uma perturbação psíquica possam ser conduzidas a um serviço de urgência para ser avaliadas pelos colegas da psiquiatria, tendo em conta um eventual internamento compulsivo, precisamente na área da saúde mental, e no limite teríamos a tal situação das quarentenas que podia motivar esse papel. Nós todos ouvimos, e alguns de nós já vivemos também aquelas histórias de que ao fim de semana temos de recorrer a uma unidade de saúde e não há médico, ou o médico não há ao domingo, ou não há ao fim de semana. Há médico de saúde pública ao domingo à noite e ao sábado à noite e segunda-feira de manhã. Temos um quadro suficiente de médicos de saúde pública para garantir, num caso destes, o quadro de saúde pública, neste momento, tem um problema. Ou seja, temos um vazio geracional. A minha geração praticamente não existe. Somos muito poucos da minha geração como médicos de saúde pública. Mas temos, ainda assim, uma distribuição geográfica que abrange todo o país, incluídas as regiões autónomas. Há regiões com carências muito relevantes de médicos de saúde pública, portanto, em que, na prática, por exemplo, para o exercício da função da Autoridade de Saúde, tiveram que ser nomeados outros colegas de outras especialidades porque não havia médicos de saúde pública suficientes para assumirem esse... Mas em alguma zona específica? Olha, por exemplo, nas regiões autónomas isso é particularmente difícil. Tem poucos colegas nas regiões autónomas e, portanto, essas são, se calhar, as zonas com maior dificuldade. Então, mas e numa situação destas, são suficientes? Pegando na questão de se ao domingo, à tarde, há ou não há médicos de saúde pública. Os médicos de saúde pública que trabalham no terreno têm uma função que não se esgota com o horário do expediente, como é natural. Ou seja, os problemas de saúde pública podem ocorrer a qualquer hora. Há até um aforismo também frequente que é sempre à sexta-feira à tarde que ocorrem os problemas de saúde pública. Mas, na prática, tem esta disponibilidade permanente. É um modelo que existe na função pública e que prevê que a qualquer momento podem ser chamados se houver uma emergência de saúde pública que careça da sua intervenção. E, portanto, estamos todos neste regime de chamada, ou seja, uma espécie de prevenção permanente para responder a qualquer emergência de saúde pública. E, portanto, todos são suficientes? Todos, para uma situação, digamos, de funcionamento normal, acabamos por ser insuficientes. Temos, por exemplo, na sequência do que mas disse naquela imagem... Mas tem tudo menos de normal, neste cenário atual. Neste cenário não é seguramente normal. E, portanto, uma das coisas que nós há longo tempo andamos a dizer é que não podemos estar, digamos, impedidos de fazer as nossas funções por estarmos a fazer funções que não têm repercussão na saúde das pessoas, designadamente as tais tarefas, de alguma maneira burocráticas. Não são burocráticas porque têm uma componente de avaliação clínica, mas que não se traduzem em ganhos em saúde para as populações. Maxime as juntas médicas de avaliação de incapacidade, que desde há muito tempo que dizemos que não devem ser feitas pela saúde pública, não faz parte das competências nucleares, podem ser feitas por médicos de saúde pública, mas não no âmbito das unidades de saúde pública. E, portanto, são tarefas que neste momento estavam a ocupar 50%, 60%, 70% do tempo dos colegas. Portanto, naturalmente, com este tipo de ocupação, não se podem dedicar às outras coisas. Saudar aqui a medida da Sra. Diretora-Geral, que finalmente determinou que, devido a esta circunstância excepcional, estas juntas médicas de incapacidade fossem interrompidas e, portanto, permitindo que os médicos de saúde pública se dediquem a tempo completo àquilo que neste momento faz parte das suas funções nucleares e que seguramente é muito mais útil ao país para contermos este problema. Nós estamos rapidamente a chegar ao final do nosso tempo, mas eu queria muito ouvir a sua opinião sobre uma questão específica, sendo certo que nós não sabemos como é que toda esta situação vai evoluir, que tem a ver com algumas notícias, sobretudo de ontem e de hoje, relacionadas com a previsão do pico deste surto. Nós já ouvimos, eu creio que ainda em janeiro ouvia-se 10 dias, 15 dias, claramente isso não aconteceu. O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências de Saúde do Ministério da Saúde aqui em Espanha, aqui ao lado, apontava para que o pico fosse daqui a 1 mês e meio, mas admitia que pudesse demorar 4 meses. Há outras opiniões sobre esse assunto. A minha primeira pergunta é se podemos estimar e prever quando vai acontecer esse pico em Portugal e se não, se faz sentido fazer esse tipo de previsões.
nós, para podermos planear, temos que antever o que vai acontecer. E, portanto, os cenários para nós são fundamentais, para eu perceber daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas, onde é que vou estar. E, portanto, as estimativas que fazemos em relação ao que vai acontecendo têm por base determinados pressupostos. Um conjunto de variáveis. Mas qual é a sua estimativa atualmente? Eu não tenho neste momento nenhuma estimativa em relação ao pico, até porque, como digo, os próximos dias eu julgo que vamos ter uma evolução importante para um lado ou para o outro. E, portanto, eu julgo que é difícil fazer hoje uma previsão muito clara do que é que vai acontecer. Estas notícias que surgiram agora causam-nos muita preocupação e, portanto, esperamos que se clarifique todo o contexto num horizonte muito breve para efetivamente nós conseguirmos começar a fazer contas quando é que vamos atingir o pico, quando é que é expectável que a situação possa ficar controlada, o decréscimo, e podemos entrar então na fase de recuperação. Mas não consigo fazer uma projeção. Mas não conseguimos pensar semanas, meses... Eu sinceramente não consigo fazer uma projeção. Eu gostava de acreditar que fosse um horizonte... Temos a Itália fechada, não é? Mas também... Quanto tempo é que... O próprio pico, a evolução da situação, vai depender das medidas que sejam implementadas. Uma das coisas que nós objetivamente já sabemos é que o que nós queremos é diferir o pico no tempo. Ou seja, nenhum sistema de saúde está preparado para lidar com todos os casos ao mesmo tempo. Se nós conseguirmos espalhar os casos ao longo do tempo, naturalmente que teremos mais capacidade, o sistema terá mais capacidade de responder à procura. E, portanto, a nossa ideia é aplanar a tal curva, não é? Para a forma que, por um lado, vamos aumentar a extensão, não é? Portanto, vamos aumentar a duração do surto, mas tentar reduzir a sua dimensão concentrada. E, portanto, no limite, as medidas podem fazer alargar a duração, mas com resultados que nos permitam ir gerindo a procura de uma forma mais ágil. Agora, independentemente de tudo isto, tem que haver recursos para os profissionais, equipamentos de proteção individual em quantidade adequada, tem que haver recursos humanos para... Eu espero que o Ministério da Saúde esteja a fazer chegar aos serviços. Todos sabemos que agora é uma procura muito grande a nível mundial, mas eu acho que há uma reserva estratégica que tem que ser colocada à disposição, se for necessária, e temos que, de facto, dar condições às pessoas para trabalhar. A parte técnica tem que fazer o seu trabalho, mas tem que lhe ser dado, da parte política, os recursos para que o possa fazer. E, portanto, deixar aqui também uma mensagem de incentivo aos colegas, quer os colegas que estão no tratamento dos doentes, quer os colegas que estão a fazer a vigilância ativa dos casos, porque, efetivamente, já há um cansaço muito significativo, portanto a pressão é muito grande e, portanto, com o volumar do número de casos, seguramente que a situação também se vai complicar. E, portanto, deixar aqui uma mensagem de incentivo a todos, de que é necessário o esforço de todos e de cada um, e também que uma mensagem à população, no sentido de cumprirem aquilo que lhes é pedido pelas recomendações das autoridades e fazerem também a sua parte, a tal questão da etiqueta respiratória, as questões da higienização das mãos e as questões do isolamento e distanciamento social, porque todos nós podemos, de facto, desempenhar aqui um papel para que coletivamente consigamos ultrapassar esta situação com os menores prejuízos possíveis. Ricardo Mexia, deixa-me fazer-lhe uma última pergunta. Quantas vezes mexeu na cara hoje? Muitas, eu mexo muito na cara, mas já estou agora a ter autoconsciência, ou seja, às vezes já vou com a mão a meio caminho e ainda me lembro e não o faço. E, portanto, eu acho que é ter um bocadinho este espírito crítico, mesmo a questão dos cumprimentos. Numa fase inicial todos nós temos tendência para estender a mão. Eu agora já adotei... Sim, nesta entrevista não houve beijinhos nem passou bem. Exatamente, já adotei o tal comportamento sugerido pelo Sr. Diretor-Geral da OMS, que é colocar a mão no peito, em cima do coração, e fazer uma pequena vénia em sinal de reconhecimento do outro. E, portanto, é um conselho que também deixo para todos, para que possamos, de facto, daqui a um tempo curto, que eu não consigo estimar, mas que possamos estar a fazer um balanço positivo, ou pelo menos não tão negativo, do que se passou neste surto, mas apesar deste otimismo, realçar que estamos preocupados com o que se está a passar e, portanto, é necessário ser assertivos agora, sermos incisivos agora, com medidas que nos permitam conter ainda a situação nesta fase e não evoluir para outros cenários mais preocupantes. Então, para quem nos ouve, apenas ficam a saber que eu estou a fazer isso mesmo, mão no coração e um aceno, para lhe agradecer. Obrigada por ter estado no Sob Escuta. O programa volta na próxima semana.